Antes de passar o microfone ao Vítor, uma pergunta. É uma última pergunta, que era, eu tive a oportunidade, com o meu amigo João, me emprestou um livro onde eu via, vamos lá ver, a aplicação da divina proporção a quadros, renascentistas principalmente. A minha pergunta é, foi intuitivo aqueles pintores pintarem usando a divina proporção, ou eles conheciam a divina proporção e usavam-na no seu processo criativo e na pintura? Ok, estás a falar concretamente do universo renascentista. Nós conhecemos uma carta do Dürer, que era um pintor renascentista alemão, que escreve a um amigo a dizer que tinha ido para a Itália aprender a mais secreta geometria, a que lhe permitiria compor os quadros agora de forma perfeita. Ele, quando regressa à Alemanha, vai publicar um livro sobre a proporção na figura humana e vai publicar depois uma série de tratados sobre a proporção harmónica na arte, em geral. Foi quando? Foi no Renascimento? Foi no Renascimento. Isto foi exatamente na altura do Luca Pacioli, um dos livros de que tu falavas é o da Divina Proporção do Luca Pacioli. O Luca Pacioli era um monge que era o maior especialista da geometria sagrada nessa época. Ninguém sabe com quem é que o Dürer foi ter para estudar a mais secreta geometria. Mas a mais secreta geometria era uma forma de compreensão do universo que passava pelo arcano da geometria, que ainda hoje existe, ainda hoje é ensinada nos nossos países, nas nossas terras. Ela continua a ser transmitida. Estes arcanos nunca deixaram de ser transmitidos, foram sempre transmitidos, só que não fazem parte do conhecimento popular. Então estás-me a dizer que eles conheciam. Certo. Só acrescentar uma coisa. Esse livro é ilustrado por Leonardo da Vinci. Que, aliás, esse famoso desenho do Homem de Vitrúvio seria uma ilustração para esse livro que não foi depois utilizada, mas a ilustração mesmo do Divina Proporção tem uma série de sólidos geométricos lindíssimos. As ilustrações são belíssimas. E aí, o Leonardo da Vinci é um caso, é o caso conhecidíssimo do homem universal. Mas não nos podemos esquecer dos outros todos que são... O Miguel Ângelo, por exemplo, é tratado como se fosse inferior ao Leonardo da Vinci. Eu não acho nada que seja. Pensem no seguinte, por exemplo, o Miguel Ângelo era escultor. Quando o Papa decide fazer a decoração da Capela Sistina, é o Miguel Ângelo que é obrigado à força a fazer a pintura da Capela Sistina, que vocês, qualquer pessoa, reconhece como sendo uma das pinturas mais importantes da arte pictórica ocidental. Quando se constrói a Basílica de São Pedro, em Roma, a cúpula da Basílica de São Pedro era a maior cúpula da Terra, da altura. E a sua construção foi dificílima. Ela foi entregue à construção de um arquiteto muito famoso, o mais famoso de todos da época, que era o Bramante, e a cúpula ruiu várias vezes. Aquilo não aguentou. Quem é que o Papa chamou para vir resolver o problema? O Miguel Ângelo, que chegou e resolveu o problema e construiu a cúpula que ainda lá está hoje. E ainda por cima o Miguel Ângelo escreveu poemas, escreveu vários, conhecem-se publicados vários livros de poemas. Estamos a falar de homens e mulheres no sentido universal, no sentido de se dedicarem a várias coisas. Este é um dos problemas da nossa sociedade de hoje em dia, que é demasiado especializada. Nós temos demasiada análise, pouca síntese. Fazemos demasiada separação e depois não conseguimos voltar a reagrupar o que dividimos. E esse é um dos nossos problemas. Temos que regressar ao Renascimento. Eu penso que não se consegue regressar a nada, mas temos que regressar a um espírito que é criar uma nova forma de renascimento, que eu acho que já está a acontecer, seja como for. Está a acontecer como? Eu diria que está a haver Na educação, por exemplo, já sei, em Portugal não, mas em alguns países sim, a nível da educação. Eu acho que, por exemplo, se pensarmos em termos das ciências e das artes, hoje em dia, a própria internet está a provocar uma troca de informações rapidíssima que permite que hoje em dia quem esteja interessado poderá ter acesso a todo o tipo de informação. É preciso um bocado de esforço, mas quem estiver interessado pode encontrar informação de quase tudo. O grande problema hoje em dia é que a informação que temos
é superficial, é epidérmica. Toda a gente vai à Wikipédia e fica contente com a definição que encontra na Wikipédia. E é preciso ir muito mais longe do que essa da Wikipédia. Mas se pensarmos nas grandes universidades do planeta, MIT, por exemplo, Harvard ou tantas outras, nós temos artistas e cientistas a trabalhar em conjunto com personagens do mundo religioso e espiritual que estão a partilhar ideias de uma forma semelhante, se não ainda mais brilhante, do que foi feita no Renascimento, do que foi feita no Iluminismo, do que foi feita em Alexandria, quando Alexandre o Magno criou, por exemplo. Eu sugeria que agora, a não ser que a Carmen discorde de mim, abríssemos a conversa. Eu discordo. É? Eu concordo, claro que sim. Perguntas, exclamações, enfim. Este rapaz tem cara de quem tem uma pergunta. Não tenho pergunta, mas não é preciso. Eu falo logo. Quando a explicação do FI, e toda a gente ouve falar de FI, nós tivemos ali duas explicações, uma forma matemática e a outra é uma representação geométrica onde se encontra essa proporção. Mas eu penso que é muito mais fácil toda a gente perceber que o φ, e isto raramente é dito, por isso é que estou a chamar a atenção. O φ, se nós tivermos um segmento de reta, é o ponto exato, portanto tem que se descobrir qual é o ponto em que a proporção destes dois segmentos é igual à proporção do maior para o todo. Certo. E se for feita a fórmula matemática, chega-se a esse ponto. E daí depois desdobra e tem o retangular. Mas é a mesma lógica também daquela escala, não é? A escala de que estás a falar é a série de Fibonacci, Sim. a sequência de Fibonacci, portanto que remete depois para... A série de Fibonacci que remete depois para a razão oculta dela, que Também tem a é mesma φ. razão, não é? Dessa soma. Tem, é a mesma proporção à medida que avançamos nos números, não é nos primeiros. Mas a procura desta proporção de um segmento em que as três partes são todas proporcionais, é aqui que está a origem da proporção, a proporção perfeita, digamos assim, porque há uma sequência Se me permites, de três partes. se me permites, o grande milagre de Φ, o grande mistério matemático do número de ouro, da divina proporção, é que ele permite uma progressão geométrica e uma progressão aritmética simultânea. Ou seja, eu posso adicionar parâmetros e vou obter uma progressão e obtenho a mesma progressão se multiplicar esses parâmetros por φ. Portanto, eu tenho N coincidências, não só a que estás a referir, que depois se manifesta de muitas maneiras no modo como o universo está organizado, mas há toda uma série de outros milagres que são praticamente incompreensíveis. Por exemplo, eu levei bastante tempo a conseguir... Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com a matemática só abstrata. Eu preciso de visualizar, preciso de quase de mexer nas coisas, tocar nelas na mão para conseguir, sou um bocado como Tomé, preciso de mexer para saber que está lá. E portanto, quando me... e tu querias que eu falasse do Teorema de Pitágoras, portanto, ok, já lá vou. Portanto, eu necessito de ver coisas e de compreender como é que elas se manifestam visualmente para compreender melhor. E em relação a Φ, há um fenómeno muito interessante. Φ... Desculpa. Não, tudo bem. Φ escreve-se então 1,618. Ok? Φ ao quadrado escreve-se 2,618, que é igual a Φ mais 1. Portanto, 1,618 vezes 1,618 é igual a 1,618 mais 1. Por exemplo, eu levei imenso tempo a perceber isto. Isto para mim não faz sentido nenhum. Se eu perguntar a algum de vocês quanto é que acham que vale 1,618 vezes 1,618, por favor, todos vão me dizer 3 qualquer coisa? Qualquer coisa assim, não é? Ninguém vai pensar que é igual a 1,618 mais 1. Mas é. Há aqui uma série de fenómenos bastante interessantes em Φ que mostraram uma forma de beleza, e todos os matemáticos que eu conheço ficam extasiados com a beleza. Portanto, uma forma de beleza numérica que é perfeita. Assim como a raiz dá 0,618. 1 sobre Φ dá 0,618, exatamente.